Vamos começar a perceber se não está na hora de você começar a priorizar o seu autocuidado? Porque isso reflete diretamente no seu relacionamento com o seu filho. E reflete diretamente numa rotina puxada, numa rotina estressada e numa rotina cansativa. Entende? Então é importante você começar a pensar. E o relacionamento com o seu filho? Como você tem agido diante das birras? Como você tem agido diante do mau comportamento do seu filho? Cada vez que você briga mais com o seu filho, cada vez que você grita, cada vez que você castiga o seu filho, cada vez que você bate no seu filho na tentativa de acabar com o mau comportamento, entenda, mãe, que você está gastando ali uma enorme energia. Você está gastando muito tempo brigando com o seu filho. E isso não funciona. Sabe por que não funciona? Porque se você briga com o seu filho hoje e amanhã você tem que brigar de novo, é sinal de que está acontecendo um ciclo aí de brigas e mau comportamento. Começa a pensar comigo agora. Se você todas as vezes precisa brigar com o seu filho para que ele te obedeça ou para que ele tenha um bom comportamento, é muito provável que você esteja focando em resultados a curto prazo. O que é resultados a curto prazo, Rosilane? Eu simplesmente inibir o mau comportamento do meu filho. Eu simplesmente fazer com que o mau comportamento pare, com que a rebeldia pare, com que as birras parem de forma instantânea. Então, eu vou lá e grito, ele para. Eu ameaço, ele para o que está fazendo. Eu castigo, ele vai lá e para de forma imediata. Mas sabe o que acontece, mãe? Isso se torna um ciclo. E você briga, inibe o comportamento, o seu filho se comporta mal de novo. Você briga, inibe o comportamento por um tempo e o seu filho logo em seguida se comporta mal de novo. E isso torna naturalmente a sua rotina muito mais puxada, o seu dia muito mais cansativo. Sabe por quê? Porque você está todos os dias corrigindo o mesmo comportamento do seu filho. Então, é importante você começar a pensar: será que eu estou disciplinando meu filho com foco só a curto prazo? Se você está apenas inibindo o mau comportamento do seu filho, é bem provável que esse mau comportamento ele surja no outro dia, ou no dia seguinte, ou na próxima semana, porque não houve aprendizado, não houve ali o desenvolvimento de uma nova habilidade para essa criança, entende? Então, eu começo a te perguntar: na hora que você está disciplinando o seu filho, o seu foco ele está a curto prazo? O seu objetivo é só inibir, parar o mau comportamento do seu filho? Ou você está, de fato, querendo desenvolver uma nova habilidade no seu filho? Pensa aqui comigo. Vou dar um exemplo aqui. A mãe, por exemplo, que tem que brigar todos os dias com o filho para o filho guardar o brinquedo. Então, todos os dias é aquela briga. Filho, guarda o brinquedo. Aí a criança enrola. Aí a mãe aumenta o tom de voz, a criança continua enrolando. Aí a criança só guarda o brinquedo quando essa mãe perde a paciência, explode com essa criança e dá uns gritos, assusta essa criança vai lá e obedece. Tem muitas mães que até falam assim: "Nó, Rosilane, aqui em casa meu filho só me obedece quando eu grito". Então, começa a se perguntar: mãe, será por que seu filho só te obedece quando você grita? Porque ele conheceu o seu padrão. Ele entendeu que o seu padrão é quando você grita, ou é quando você bate, ou é quando você ameaça. Aí sim é o momento de você ir lá, né, do seu filho ir lá e fazer o que precisa ser feito. E quando então você conquista, né, esse espaço de você acabar com a birra, de você acabar com o mau comportamento do seu filho sem precisar brigar, aí sim você vai começar a desenvolver habilidades no seu filho para ele fazer diferente. Aí sim você vai começar a desenvolver habilidades no seu filho para que o amanhã ele não cometa o mesmo erro. Para que na semana que vem ele não venha cometer o mesmo erro. Sabe por quê? Porque ele desenvolveu uma nova habilidade. Porque houve ali um treino. Essa criança foi treinada. Ela teve a oportunidade dessa criança aprender. Então, quando você tira o foco do inibir o comportamento,
de inibir o mau comportamento, de inibir a birra, de inibir a rebeldia, de inibir a desobediência do seu filho, e começa a tratar a causa, começa a ensinar, começa a treinar, começa a modelar o comportamento do seu filho, aí você começa a ter a sua rotina muito mais leve. Então, essa sensação que você tem, mãe, de que você não está dando conta de tudo, é porque você não está priorizando você, porque realmente você não tem tempo, você não consegue se priorizar, você não tem tempo para se cuidar. Então, a sua energia, ela está sendo focada em muitas outras coisas, em muitos afazeres, e além do que você está investindo uma energia e um tempo muito grande em acabar com a birra, acabar com a desobediência do seu filho, brigando com ele. Então, você não tem tempo para se cuidar, porque o seu tempo está sendo dedicado para 1001 coisas, e uma delas, que exige muito tempo de você, é quando você briga com seu filho, mãe. Quando você, então, começa a entender que quando você é capaz de acabar com a birra do seu filho sem precisar brigar, você vai ter mais tempo, você vai ter mais energia, você vai ter mais ânimo, mais disposição de fazer outras coisas e principalmente cuidar de você.